Brasileirão, 14ª rodada, com 5 jogos neste sábado, hein, galera? Começando às 16 horas no Engenhão, com Botafogo e Remo. E nada mais, nada menos do que Palmeiras e Santos, às 18h30, no Allianz Parque. Eu vou trazer todos os jogos, vou trazer a classificação, a artilharia, destaques da Série A do Campeonato Brasileiro a partir de agora. Fica no vídeo até o final, hein? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo, G4 da Série A do Brasileirão. E assim, Palmeiras está sobrando, hein, na competição, o Verdão tá mandando. Mas esse jogo do Verdão contra o Santos é expectativa dessa partida que vai acontecer nesse sábado às 18h30 no Allianz Parque. Pois é, e nesse jogo também tem polêmica, né, em virtude do gramado do Allianz Parque ser sintético, né, grama artificial, e aí alguns jogadores não vão atuar, não querem atuar, não podem atuar. Enfim, Brasileirão, 14ª rodada, se liga, galera, que a gente vai ter esse jogão aí, hein? O Botafogo enfrenta a equipe do Remo às 16 horas, abrindo a rodada no estádio Newton Santos, no Engenhão. Então, nesse sábado, 16 horas, tem Botafogo e Remo no Engenhão. Aí, às 18h30, o bicho pega, porque tem Palmeiras e Santos, jogo que acontece no Allianz Parque às 18h30. Então, tem o Peixe contra o Verdão. Bom, a gente tem o Vitória jogando no Barradão, também às 18h30 contra o Curitiba, hein? O técnico Jair Ventura que está arrumando a casa aí do rubro-negro baiano. Também neste sábado, na Arena da Baixada, a partir das 8h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Grêmio, tem o Furacão contra o Imortal. E também neste sábado, a gente tem nada mais nada menos que o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. A Raposa contra o Galo. Esse jogo acontece às 20 horas no Mineirão. Meu amigo, sai de baixo. Em Mineirão tem o Cabuloso contra o Galo. São jogos, então, desta 14ª rodada do Brasileirão da Série A. Jogos que acontecem desse sábado. Vamos para os jogos do domingo, então? Nada mais, nada menos do que, meu amigo, Flamengo e Vasco no Maracanã às 16 horas neste domingo, hein? É jogo bom, meu amigo. É um nível altíssimo. O São Paulo joga contra o Bahia no Cícero de Marques, o Cícero de Souza Marques, no interior, no domingo também às 16 horas. São Paulo e Bahia, tá? No domingo às 18h30, no Beira-Rio, tem Internacional e Fluminense. E na Arena Condá, às 18h30, tem Chapecoense e RB Bragantino. Tem o Mirassol enfrentando a equipe do Corinthians, às 20h30 desse domingo. São jogos da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. E agora a gente dá uma passada na classificação. Por enquanto, né, quem está mandando no Brasileirão é o Verdão. Quem está mandando é o time do Abel Ferreira. O Palmeiras tem 32 pontos, 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e só uma derrota. 23 gols marcados, 10 sofridos, saldo 13. O Flamengo vem na cola, tem um jogo a menos, porém está a 6 pontos do Verdão. O Flamengo é o vice-líder com 26 pontos, 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 10, saldo 14, tá? E tem o Fluminense com 26 pontos também, na terceira posição. 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 16, saldo 7. O São Paulo fecha o G4. São Paulo, 23 pontos, 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 11, saldo 6. Na quinta colocação, Furacão, hein? O Atlético Paranaense, 22 pontos, 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 15, saldo 5. O Bahia é o sexto, hein? O Bahia tem 21 pontos, 12 jogos, tem um jogo a menos, tá? São 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 17 gols, sofreu 14, saldo 3. O sétimo é o time do Coritiba, com 19 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, marcou 15 gols, sofreu 13, saldo 2.
O Botafogo, estrela solitária, é o oitavo, com 17 pontos, 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 24, saldo 0. O nono colocado é o Bragantino, 17 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, marcou 15 gols, sofreu 15, saldo 0. O Vascão da Colina é o 10º colocado, tem 16 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou 18 gols, sofreu 19, saldo -1. O Imortal Grêmio é o 11º, 16 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou 15 gols, sofreu 16, saldo -1. O Cruzeiro, cabuloso, é o 12º, com 16 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 21, saldo -4. O Vitória é o 13º, com 15 pontos, 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 17, saldo -5. O time do Corinthians, 14º colocado, hein? Tem 15 pontos, 13 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 11, saldo -2. O Atlético Mineiro Galo é o 15º colocado, hein? Tem 14 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 19, saldo -5. O Internacional está na portaria, hein? Do Z4, 16º colocado com 14 pontos, 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 14, saldo -2. E na zona de rebaixamento, hein? Começa com o Peixe. O Santos é o 17º, 14 pontos, 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Marcou 18 gols, sofreu 21, saldo -3. O Mirassol é o 18º, com 9 pontos, 12 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Marcou 13 gols, sofreu 18, saldo -5. O Remo é o vice-lanterna na competição, tem 8 pontos, 13 jogos, 1 vitória, 5 empates, 7 derrotas. Marcou 13 gols, sofreu 23, saldo -10. E da lanterna tem a Chape. A Chape tem 12 pontos, tem 8 pontos, 12 jogos, 1 vitória, 5 empates, 6 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 24, saldo -12. Vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia do Brasileirão? Pois é. Viveiros do Atlético Paranaense, do Furacão, tem 8 gols, é o artilheiro da Série A. O Carlos Vinícius do Grêmio tem 7, o Danilo do Botafogo tem 7 e o Pedro do Flamengo tem 7. Com 6 gols tem o Caleri do São Paulo e o John Kennedy do Fluminense. Então são os artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a sensação, né, do ano passado, o Mirassol está na zona de rebaixamento, hein, galera? O Remo, que subiu esse ano, também está na zona de rebaixamento. A Chape, que subiu também esse ano, também está na zona de rebaixamento. Agora, por incrível que pareça, as duas equipes paranaenses, tanto o Atlético Paranaense, o Furacão, como o Coxa, o Curitiba, estão brigando na parte de cima da tabela e foram equipes que também subiram esse ano. Há uma certa teoria de que as equipes que sobem, né, a tendência é que elas possam descer porque não existe uma estrutura financeira de reforço, de contratação. Mas o Curitiba e o Atlético Paranaense estão mostrando isso ao contrário disso. Então a tendência é que essas equipes possam brigar sim na parte de cima da tabela. Quanto a Chape e o Remo, a Chape lanterna e o Remo, que é o vice-lanterna da competição, as duas equipes estão muito mal e assim, sem perspectivas, até porque muda muito, né, de treinador, muda muito de filosofia, de mentalidade do próprio grupo, e isso pesa muito. Eu sempre falo que você tem que acreditar num projeto e esse projeto tem que ser bem estudado para que você não possa mudar a rota, a não ser que esteja muito errada, mas ficar mudando de treinador, ficar trocando toda hora de mentalidade do grupo, a tendência é que você vá se enrolando mais ainda e possa, obviamente, descer e cair novamente. Mas assim, torcendo muito para a Chape é um time do coração, e para o Leão Azul, Trovão Azul, lá de Belém do Pará, o Remo que representa o futebol do norte do país, tá? Deixa eu pedir um like, um gostei e um joinha a vocês, lembrando que assim que terminar a rodada a gente traz os resultados, a classificação atualizada, os próximos jogos e alguns detalhes sobre o Brasileirão. Se liga no nosso canal, se inscreve, dá moral, gosta do conteúdo? Então se inscreve, ativa o sininho
compartilhe o vídeo. Um grande final de semana e vamos torcer na paz, beleza? Fica na paz de Deus, grande abraço. Tchau, pessoal, valeu!